Estamos de volta à abertura de mercado. Vamos falar sobre IBCBR, que é interpretado como uma prévia do PIB, para repercutir o dado do Banco Central, que acelerou 0,8% em março. Converso agora com o nosso especialista e colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Seja bem-vindo, Gilvan. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Aperte minha mão, meu caro. Uma ótima semana para você. E uma ótima semana para a economia brasileira, que chegando mês de março, fortíssimo. A indústria está pegando pesado, o negócio está subindo e está subindo apesar dos pesares. Quem diria que estaríamos em maio falando sobre mercado de ações em dólar com alta de 27%, máxima histórica. Entramos em janeiro falando que o mercado estava difícil, que não saberíamos o que poderia acontecer. Dezembro, o dólar em patamares acima de R$6. A economia vai desacelerar essa conversa e a gente não viu isso acontecer ainda. É uma ciência humana, não dá para acertar sempre, né? Exato. Exatamente. E aí, por exemplo, isso acaba gerando certas preocupações. Claro, a bolsa em máxima, positivo, comemoremos, 27% de alta. Em dólar já não é tão alta assim essa comparação, a gente não está na máxima histórica com a bolsa traduzida em dólar, mas a preocupação principal é a taxa de juros. Com qualquer um que a gente converse, seja de mercado de capitais, falando sobre quando que o fluxo deve voltar para a bolsa, apontam os juros como um problema, seja para as contas das empresas que estão muito endividadas, pegaram muito dinheiro emprestado nos últimos anos, estão tendo que pagar uma conta bastante gorda no final dos meses, por conta da taxa Selic alta, esse IBCBR acaba colaborando com a interpretação de que a economia ainda está forte e preocupação para o Banco Central. Super preocupação, e o BCBR ele tem uma lógica interessante. Enquanto os outros dados trabalham com um cenário de 3 meses, o IBCBR ele trabalha com um cenário mensal. Então, ele consegue ter uma visibilidade muito apurada da economia. E por que essa visibilidade é importante? Porque você tem que ficar acompanhando diversos indicadores. Então, você tem que acompanhar o agro, você tem que acompanhar a indústria, você tem que acompanhar serviços, você tem que olhar, por exemplo, a área de impostos, a atividade econômica. Então, o nosso exercício agora é observar a intensidade do fluxo de capital, o poder econômico. O IBCBR ele dá uma visão muito distinta e o Galípolo tem feito alguns diálogos sobre isso, importantes os diálogos do Galípolo, porque se você não tivesse esses indicadores, você não tem uma visão apurada, você ficaria muito no escuro, porque os outros indicadores têm um cenário de 3 meses. Então, é um indicador importante e que mostra o seguinte: esses juros em 2 dígitos é para controlar a inflação. E o raciocínio é, mesmo com 2 dígitos, a atividade continua muito forte. Exatamente, e aí a preocupação, por favor, a gente está fazendo tudo que a gente pode e a única coisa que o Banco Central consegue fazer é subir taxa de juros, é praticamente a única ferramenta para controlar essa inflação, para tentar frear essa economia brasileira que está bastante resiliente. Ele tem que ter uma combinação também de 2 fatores aqui, por exemplo, esse controle fiscal e uma clareza do que está acontecendo. Mas, no final do dia, o seu principal instrumento é a política de juros, redesconto, open market, compulsório. Não consegue trazer um impacto tão grande na economia, que são os outros 3 instrumentos que ele poderia usar ali para alguma medida, mas não é um cenário contracionista. Então, ele não pode fazer o movimento antes do que vem acontecer. Isso é uma verdade, que temos duas discussões sobre isso. Primeiro, os Estados Unidos, quando o Jeremy Powell demorou para subir os juros e os Estados Unidos pagou um preço muito alto, com os pequenos bancos indo à falência. E aqui no Brasil, a discussão se a Selic deveria ter sido 2% ou não. Hoje em dia, com a clareza dos fatos, todos comentam que, olha, 2% foi muito, mas saindo de uma pandemia, você não sabia o que iria acontecer. Mas esses movimentos erráticos de juros prejudicam 18 meses à frente. Então, ter esse controle, essa parcimônia na condução da política monetária é importante. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para alguns destes efeitos, o mercado está um pouco mais tranquilo agora, Gilvan, de que a inflação vai voltar a desacelerar, apesar destes dados de atividade bastante fortes. Eu estou olhando para a curva de juros, depois do IBCBR, alta de 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% para alguns contratos. Não está nem perto do que a gente viu no final do ano passado. Teve dia que estava subindo 3%, 4% o vencimento de 5 anos, que é aquele mais volátil. Então, não é para tanto, a economia está forte, mas o mercado está talvez um pouco mais confiante nessa tese de que a inflação vai voltar a se comportar, pelo menos desacelerar nessa segunda metade de 2025, e aí deve sobrar um pouquinho de ânimo para o mercado acionário. A política de comunicação do Galípolo está muito boa, ele tem falado com os diversos mercados, mostrado muita transparência, uma condução muito correta, sem muita volatilidade. Então, em cenário interno, com uma ideia de política fiscal mais controlada, o Galípolo sempre fazendo uma ótima comunicação de, olha,
tá isso, vai acontecer isso. Você vê que a comunicação está muito clara, os movimentos do governo também estão ali, não tão erráticos. O desafio talvez seja no cenário internacional. O cenário internacional é onde traz volatilidade, esse rebaixamento da nota pode trazer um estresse para os investidores, as eleições na Europa e uma mudança nessa questão de como distribuir o dinheiro pela questão de defesa, que a Polônia tem aumentado, pedindo um maior esforço. Mas em termos internos, aqui a gente está muito bem. E os investidores olhando o que ele tem de oportunidades para aquisição em mercado de ações. Curva de juros, a gente teve um melhor momento, se a gente fosse pensar, os melhores momentos para comprar são os estresses, né? Olhando para quem tem. Então, curva de juros respeitou muito bem. Você vê que o relatório Focus também mostrou o IPCA ali em linha, tanto poucas alterações. Em linhas gerais, é um momento muito positivo, Mário. Esperamos que continuemos assim para bater esses 200 mil pontos. Perfeito. Tem gente colocando 150 mil no final do ano, 140, 160. As projeções são as mais diversas. Tem gente otimista com a Bolsa de Valores no Brasil, acreditando que os ativos aqui estão baratos. Gilvan, faz tempo que eu escuto que o Brasil é barato. A gente vai ficar barato para sempre? Essa é a interpretação? Ou tem alguma coisa mudando estruturalmente na nossa bolsa que faça com que as empresas brasileiras possam um dia ficar um pouquinho menos baratas? Olha, a Bolsa Brasileira é um desafio. Primeiro, a gente tem que criar mecanismos para atrair mais empresas. Acho que são 3 lógicas. O Prakovic veio aqui, fez uma reportagem na Capital Insights falando sobre isso. Primeiro, a gente tem 300 empresas, é um número muito pequeno. Estive lá nos Estados Unidos, você tem mais de 5 mil empresas. Tem um índice com 500, só para a gente puxar por baixo, né? Nós somos 78 vezes menor do que a Bolsa Americana. O segundo ponto é trazer essa diversificação de comunicação, trazer uma linguagem mais clara, um mecanismo que você possa aproximar as pessoas. Então, hoje a gente é dependente de capital externo, totalmente, depois fundos de pensão em pessoas físicas. Então, a Bolsa vai melhorar quando esses 3 parceiros tiverem a mesma comunicação, o mesmo sentido. Quem movimenta o mercado brasileiro são os investidores internacionais. Isso é claro. Eles, quando faz essa paridade real, dólar, ele tem um poder econômico muito grande. Então, esse é o principal player. Os institucionais, eles tiveram um ano muito bom os últimos 6 meses para quem é institucional. Qual é o mandato de um fundo institucional? Ele basicamente tem que ter IPCA mais uma boa taxa. E eles compraram muito, né? Eles compraram muito em dezembro, compraram muito em janeiro. Então, eles estão fazendo aquilo que nós chamamos de taxa de carrego. Ele compra e carrega esse título para fazer a precificação lá no futuro. Então, ele não precisa olhar muito ações e ele, na verdade, vem reduzindo ações. Então, o player que tem que se tornar mais relevante aqui é o investidor pessoa física entendendo e participando com a visão de médio e longo prazo. Perfeito. O investidor pessoa física ficou um pouquinho queimado na última temporada de IPOs, acabou entrando em diversas operações. A maioria das empresas que abriu capital lá em 2020 e 2021 acabou fechando ou está com um negativo aí bastante elevado nas suas ações no dia de hoje. E aí, ô Gilvan, você falou lá de fora, investidores internacionais, tem notícia vindo lá de fora, rebaixamento dos Estados Unidos. Faz 100 anos que a Moody's não coloca os Estados Unidos um degrau abaixo daquele triplo A, daqueles 3As, que são o nível perfeito de crédito, é o sinal de alerta. A Moody's fala que não tem perspectiva de um novo rebaixamento, mas o risco fiscal dos Estados Unidos, americano, está evidente, para a gente descobrir que não é só o Brasil que vive um problema com as suas contas públicas, na verdade. Ótima lembrança. Logo assim que saiu a ideia das guerras tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump, eu escrevi um artigo que está no CNN Money falando sobre que não era uma guerra sobre tarifas categoricamente, era uma guerra sobre endividamento. Nós precisamos lembrar que os Estados Unidos têm uma dívida de 35 trilhões de dólares e ele paga quase 1 bilhão em juros. Tanto que quando você cria o Doge, quando você viu o Scott Bessent falando, e o Scott Bessent fala muito sobre isso, o problema é o endividamento. E ele vinha há muitos anos. Governos anteriores não fizeram o que deveria ser feito, de cortar os gastos, de reorganizar, enxugar a máquina pública, de melhorar essa distribuição, olhar com atenção que governos anteriores precisaram olhar. Então, está pagando preço e uma hora a conta ia chegar. E ela chegou, infelizmente, que é esse rebaixamento da nota, mas que não é, assim, tem que ser um ponto importante. Isso não é um mecanismo por causa do Donald Trump, igual algumas pessoas querem dizer. Não é por causa disso, é porque já vinha uma dívida muito alta, tanto que o relatório do Senado dos Estados Unidos foi disponibilizado em outubro, já falava sobre o problema do endividamento. Então, você tem uma dívida de 35 trilhões de dólares, como é que você vai amenizar isso? Quais são os seus planos? Sempre você faz shutdown, né? Você chega a essa época de shutdown, então uma hora ia acontecer. Mas acredito que ia acontecer num momento muito bom, porque o Scott Bessent fala sobre isso, o Doge
tem lá suas concepções, até o Warren Buffett falou sobre isso, mas é importante, o Warren Buffett comentou isso na reunião dele, precisava alguém olhar. Chegou um governo que está olhando. Perfeito. E aí, por exemplo, é o problema. Os Estados Unidos pagavam 0,25%, 1% de juros de 35, 36 trilhões de dólares é uma coisa. Agora, pagar 4,5% de juros é uma coisa completamente diferente. Eu estava dando uma olhada nos Treasuries agora há pouco. Treasury lá nos Estados Unidos, na casa dos 4,4%, 4,5%, mudou bastante. E é isso que está causando os grandes problemas. Os Estados Unidos conseguiam empurrar para frente porque pagar 1% de juros... Você queria pagar 1% de juros, ô Gilvan? Eu ficaria muito satisfeito de pagar 1% ao ano de juros com qualquer dívida. Eu ia me endividar para burro. A gente está acostumado com 14% aqui, eu ia me endividar para caramba. Agora, pagar 4,5% já é um pouquinho diferente. Cara, em 2019 eu estive em Genebra. E foi engraçado você falar isso, porque a dívida naquela época, lá, a taxa era 0,25 ao ano. E eu voltei e falei, cara, 0,25 ao ano. Coisa maluca, Uma coisa maluca, né? Eu falei, cara, 0,25, cara, o que é isso, né? E aí, quando eu falava, eu conversei com um banqueiro lá, um banqueiro português, e ele falou, cara, isso aqui é muito baixo, né? Mas essa sua pergunta é muito boa, e eu acredito que esse foi o equívoco que o Jeremy Powell, ele cometeu, como assim equívoco, né? Porque ele demorou para subir a taxa de juros. Mas imagine que você é o presidente do Banco Central americano, você tem lá uma dívida de 30 trilhões e você sabe que se você tirar esses juros de 0,25 para 4, você vai aumentar muito o endividamento. E você fala assim, cara, mas eu não quero fazer isso agora, isso não é legal fazer isso agora, eu não posso fazer isso, porque você sabe o impacto que vai ter. E aí ele acabou retardando quando ele fez, a economia já foi muito penalizada, ele não conseguiu fazer esse soft landing que ele imaginava. Então é duro ser um banqueiro sobre isso.